Barrabás, Pilatos e Jesus. A noite fria, de certo modo, representava o estado de alma enregelada daqueles acusadores atormentados. Dominados pela ira infrene, decorrente da inveja sórdida, não trepidavam em cometer o terrível crime contra a vítima inocente. Haviam-no visto curar e distender as mãos misericordiosas em favor da miséria e do sofrimento sem conforto. A sua havia sido uma vida pública inatacável. Nenhuma atitude lhe contradizia as palavras assinaladas pela sabedoria e pelo amor. Todo o seu ministério fora realizado com base na justiça e na misericórdia. Os seus momentos foram assinalados pela ternura e pela abnegação. E certo que ele não convivia com o crime a que estavam acostumados os filhos de Israel, que, não obstante, se rebelassem contra a arbitrária dominação romana, submetiam-se subservientes aos senhores, embora o ódio agasalhado contra César e os seus sequazes. Jesus definira os rumos do seu trabalho, estabelecendo publicamente que não se serve bem a dois senhores, pois que esta atitude ambígua deixa um deles em falta. Por ser o Filho de Deus, mantinha a postura excelente, exteriorizada nos atos superiores de que dava mostras. O julgamento absurdo, que não dissimulava o rancor da indignidade contra a honradez, levava ao cumprimento da lei que estabelecera a necessidade de o justo ser punido pelos delitos do amor e da perfeita doação. Assim, o ódio farisaico desperta no povo ingrato a sede de sangue, e a malta bem trabalhada pelo verbo da revolta amotinou-se, exigindo-lhe a morte infamante. Passado pelas hábeis mãos do sacerdócio organizado, fora agora empurrado para o poder civil, a fim de que o representante do imperador ficasse responsável pela punição, carregando na consciência culpada a vida do homem que viera mudar os rumos da história e da humanidade. Desta forma, a frieza da noite era semelhante à frialdade dos sentimentos entorpecidos e apaixonados na cegueira da própria alucinação. Pôncio Pilatos, dúbio e venal, sabia-o inocente. Inquirira-o repetidas vezes, submetendo-o ao jogo difícil das palavras, tentando encontrar-lhe culpa, confundindo-lo. Transparente, porém, na sua pureza ímpar, ele respondera com nobreza, baseando-se no conteúdo das questões apresentadas, ou então silenciando. Não tinha o de que defender-se. Ali estava, exposto pelos seus familiares, os de sua raça, e quase absolvido pelo poder gentio, dominador, que nele não detectava crime. Era o grande paradoxo. Israel o acusava e Roma o defendia. Pilatos, vezes várias, tentou salvá-lo da sanha geral, pois que não lhe encontrava delito algum, exceto o de ser portador da verdade. A verdade exige pesado ônus de quem a conduz, pois que, não compactuando com as licenças morais nem a delinquência dissimulada de legalidade, que passa disfarçada como direito de uns em detrimento de outros, faz-se detestada e perseguida. Os vanguardeiros e porta-vozes da verdade ainda pagam o tributo da coragem de vivê-la. Jesus era a representação da verdade, no ambiente de ambições mentirosas e vãs, de ilusões enganadoras e insensatas. Pilatos o sabia. Estava sempre cercado de bajuladores mesquinhos, acostumado aos famanazes da indignidade que lhe recolhiam as migalhas do poder, que também não lhe pertencia, e na sua transitoriedade passava de mãos. Sabia não possuir amigos, e sim exploradores da situação. Aquele homem nada lhe pedia, nem mesmo se justificava ou aguardava qualquer compaixão. Rei
não solicitava nem esperava consideração, porque o seu não era o reino terrestre, pois que se encontrava além e acima das vacuidades humanas que erigem e derrubam tronos em batalhas de sangue e de impiedade. Vendo-o ser viciado numa tentativa de aplacar a sede dos perseguidores, não se pôde furtar por covardia moral ao atendimento da imposição que bradava: morte, crucifica-o! Fugindo à posição de legislador e homem de governo, temendo a turba que odiava, aqueceu, perdendo a paz. Ofereceu Barrabás, que também se chamava Jesus, e eles não aceitaram a troca. Este, segundo alguns, era revolucionário terrestre, enquanto o outro era o celeste. O bandido agradava a multidão e a conveniência dos poderosos de um dia, este podia viver. O outro, espiritual e celeste, abalava as estruturas da mentira e dos interesses mesquinhos. Ele deveria morrer. Lavando as mãos, Pôncio Pilatos não limpou a consciência ultrajada, que permaneceria exigindo-lhe retificação de conduta. Os anos se passaram. Tibério César cedeu o seu lugar, vitimado em Anacapre, a outro temporário e iludido imperador, que foi Calígula. Pilatos, caindo em desgraça, retornou a Roma e foi mandado para o exílio na Suíça. A neurose de culpa ficou-lhe impressa na conduta atormentada. O ato de lavar as mãos repetiu-se, cruel, constante, em tentativa tormentosa de autoliberação. O olhar do inocente eram, na sua lembrança, 2 estrelas de intensidade ímpar, penetrando-lhe os esconsos redutos da alma sofrida. Desarmado de fé e corroído pelos remorsos incessantes, com sangue nas mãos da vítima que representava todas as vítimas que lhe sofreram a injunção criminosa, que se avolumava e, sem valor moral para a reabilitação através do bem, atirou-se, inerme, infeliz, na cratera profunda de um vulcão extinto, fugindo da vida física para adentrar-se na vida onde a verdade estua perene. O sonho da esposa, naquela noite terrível e fria, cumprira-se. Ela o advertira. Este homem, durante toda a noite, fez-me sofrer em sonho. Não te envolvas com ele. Em todos os tempos, os Pilatos do mundo requintado e torpe lavam as mãos a respeito dos destinos dos Cristos amor, perseguidos pelos dominadores dominados pelas quimeras. O amor, porém, sobrenada no mar dos ultrizes comportamentos apaixonados. São eles que repetem o código soberano das bem-aventuranças, abrindo espaços para os que anelam por um mundo melhor e mais feliz, edificando o reino de Deus no país das almas. Barrabás, Pilatos ou Jesus? Eis o desafio de ontem e de hoje. No passado, os adversários de Jesus preferiram Barrabás, filho de pai, e Pilatos, na representação da suprema covardia moral. Estes, no entanto, passaram. A morte os recolheu. Quem, no entanto, elegeu Jesus, vive na memória do bem e desfruta felicidades, embora a vida os tenha chamado. Os primeiros, Barrabás e Pilatos, são os símbolos de execração, enquanto Jesus permanece como o ideal de dignificação e engrandecimento do homem e da sociedade, amado e aguardado.